Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode entender o cálculo de margem nas estratégias com opções. Não vai ser o meu objetivo hoje abordar as estratégias em si, tá? Mas eu quero explicar para vocês principalmente como é que funciona esse mecanismo de margem, para que depois, quando a gente for olhar para as estratégias em si, a gente possa já estar mais familiarizado com o mecanismo propriamente desse cálculo. O cálculo em si vocês não precisam se preocupar tanto em aprender como faz, mas é importante que vocês vejam uma ideia aqui de como ele é calculado, para que vocês tenham a noção de como funciona, tá? Então, primeiro a gente vai aqui abrir o simulador para a gente ver uma operação muito simples, que é a venda de uma call, e a gente vai refletir sobre algumas coisas que acontecem com essa operação, para a gente entender por que a gente precisaria de margem, tá? Vou colocar aqui para simular uma nova estratégia. Nova estratégia. Vou colocar aqui a Petrobras, né, que está sempre nos meus exemplos, né? E colocar aqui uma venda, tá? Vou colocar aqui uma call. Olha, o fechamento dela aqui 22,34. Vou colocar aqui uma call bem aqui na linha do dinheiro, tá? Strike aqui 22,25. Pronto. Perfeito. Vamos ver aqui o gráfico dessa operação para que a gente entenda o que acontece com ela, tá? Vamos ver aqui. Vamos pegar o payoff aqui só com uma volatilidade. E a gente vai olhar aqui em tela cheia o que está acontecendo com essa operação. Olha só, gente. O que tem aqui? A gente tem aqui um ponto, né, que ele está marcando aqui o zero em relação a lucro, certo? Então, o que acontece aqui? Nessa operação, a gente vendeu uma call, certo? No strike de 22,25. Lembrando o que é vender uma call. Se a gente vender uma call, quem exercer o direito vai comprar o papel da gente pelo strike da call. Então, se eu vendi a call por 22,25, se alguém me exercer, vai comprar o papel de mim por 22,25. Em outras palavras, eu vou ter que comprar, né? Eu vou ter que vender o papel para essa pessoa a esse valor. E aí, por quanto eu vou comprar? Vai depender, não é mesmo? Agora, quando a pessoa vai me exercer? Essa pessoa só vai ter interesse de comprar de você por 22,25 se o papel, no momento em que ela quiser exercer, estiver acima desse valor, né? Isso a gente já estudou algumas vezes, já comentou. Ok. Então, essa call vendida ela só vai dar exercício se o papel estiver acima de 22,25. Beleza, né? E onde é que entra a margem de garantia nessa história? Vamos pensar o seguinte, tá, gente? Vamos pensar, eu falei para vocês que quem quiser comprar de mim por 22,25 só vai fazer isso se o papel estiver acima de 22,25, certo? Até aí, ok. Mas eu falei para você também que ele vai comprar de mim. Se ele vai comprar de mim, significa que ele vai ter que me pagar os 22,25, tá? Perfeito. Então, ele vai comprar de mim 22,25. Ele vai me pagar 22,25. Mas, quanto vai me custar para eu comprar esse papel e oferecer para ele aos 22,25? Pensa aqui como se fosse o seguinte. Vamos dizer que eu acertei com você que eu vou te entregar um bolo de casamento e você combinou comigo, né, de me pagar por esse bolo a R$ 250. Se eu vou ter lucro ou não nesse preço de R$ 250,
vai depender de quanto eu comprar meus ingredientes, quanto custar o meu processo de fabricação. Pode ser que eu acabe tendo até um prejuízo, mas eu já acertei com você o preço de R$ 250 para te oferecer esse bolo. Então, aconteça o que acontecer, você vai me pagar os R$ 250, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu vou receber por essa ação R$ 22,25. Por quanto eu vou comprar essa ação, não importa. Pode ser que eu compre mais caro ou compre mais barato, né? No caso, por exemplo, quando a gente está falando de uma operação em que eu estou descoberto, ou seja, eu não tenho papel previamente comprado para entregar, eu vou ter que comprar ao preço de mercado, certo? Então, veja só, já está garantido aí que eu vou receber esses R$ 22,25 por esse papel, certo? A gente não sabe ainda o preço que eu vou pagar para comprar. Vamos supor que o papel agora ele esteja em R$ 24,25, tá? O que acontece aí? Veja só, em R$ 24,25 interessa para quem comprou a call de mim exercer, certo? Porque ele vai poder comprar me pagando R$ 22,25. Só que olha só o que vai acontecer. Eu vou receber R$ 22,25 e eu tenho que pagar para poder comprar a ação R$ 24,25. Então, eu recebo R$ 22,25, tenho que pagar 24, tá? Então, para eu concretizar esse negócio, considerando que eu vou receber R$ 22,25, quanto eu preciso? Vocês concordam que seria R$ 2,00? Por quê? Porque eu vou receber, né, de quem me exerceu os R$ 22,25 e vou lá no mercado comprar esse papel nesse momento por R$ 24,25. Então, está faltando para mim aí, para garantir esse negócio, R$ 2,00. Porque eu vou ter que ter os 24 para comprar esse papel, tá? Ok, faltam R$ 2,00. Se o papel, por exemplo, ok, vamos dizer que a pessoa não me exerceu, estava em 24, 25, ela podia me exercer, mas ela disse que não vou exercer. Vou esperar mais um pouco, porque está muito sobe e desce, não vou exercer agora. Poxa, o papel foi para 25,25 agora, né? Quanto que eu vou precisar para garantir esse negócio? Agora eu já não preciso de 2, eu preciso de R$ 3,00. Por quê? Porque eu vou receber, continuo recebendo os 22,25 e vou ter que pagar agora R$ 25,25 para poder comprar esse papel e entregar para quem comprou essa call de mim, certo? Então, veja que quanto mais o papel for subindo, mais eu vou precisando de um valor para fechar esse negócio. E aí é que entra esse papel de garantia. Se eu só vou receber R$ 22,25, para garantir o negócio, eu preciso ter esses R$ 3,00. Então, o que vai acontecer? A corretora vai me chamar um valor adicional, né? Vai me chamar, por exemplo, esses 3.000, para que, caso eu seja exercido, ela garanta que, olha, eu vou chamar esses 3.000, né? O Luiz está me dizendo aqui, né? Ele está se comprometendo a comprar esse papel, né? Ele vai receber esse dinheiro, esses 22,25, né? Ele já vai ter esse dinheiro do comprador da qual que ele lançou, né? Ele vai receber esse dinheiro e ele precisa de mais 3.000 para comprar, de mais R$ 3,00 para comprar o papel. Mas será que ele vai ter, né? E se ele não tiver, como é que vai ficar a negociação? Vai dar problema, né? Então, o que ele vai fazer? O que a Bolsa faz? Ela vai chamar, ela vai exigir que eu deposite esses R$ 3,00. Como agora o papel está em 25,25, ela vai exigir de mim que eu deposite esses R$ 3,00 de diferença para garantir que o negócio vai ser concretizado. Então, é esse o fundamento da margem de garantia. Eu falei aqui um exemplo com call, né? Que aqui é exatamente o que a gente está vendo. Ora, esse caso aqui é o caso em que cada vez mais o papel vai subir e eu vou ter prejuízo. Por que prejuízo? Porque nesse caso eu não tenho papel
E aí, quanto mais eu vá tendo que entrar com esse dinheiro extra para comprar o papel para entregar, além do que eu vou receber na hora do exercício, mais prejuízo eu vou tendo, já que eu não tenho o papel previamente comprado. Não sei se ficou claro isso, mas aí é exatamente esse ponto. É por isso que a gente vê esse gráfico dessa forma. O prejuízo ele vai sendo incrementado aqui, né? E aí, esse é o grande perigo desse tipo de operação. Aí, mas ok, a gente está falando aqui apenas de uma venda de uma call, né? E, então a gente viu o quê? Que na venda de uma call, aqui, descoberta, né? Sem eu ter o papel e sem eu ter outra call, né? Para travar, o que vai acontecer? Quanto mais o papel subir, mais margem vai chamar de mim, para que eu honre essa compra caso seja necessária, né? Essa compra do papel caso seja necessário. Então, o que isso vai trazendo? Vai aumentando o risco, vai aumentando a exigência de margem para esse tipo de operação. E tem como eu garantir que essa chamada de margem não vai extrapolar um determinado valor? Sim, é o que a gente faz quando a gente faz aquelas operações travadas, né? As travas de baixa com call, por exemplo. Você vende aqui, eu vendi aqui a 22,25 e posso comprar uma 24,25. Isso garante para mim o quê? Que no máximo a margem que a corretora, a bolsa, vai chamar de mim será R$2, né? Por quê? Porque o papel pode ir para 25,25. Mas se agora eu tenho uma call que me permite comprar a 24,25, não está mais uma coisa em aberta, né? Então a margem não vai me chamar indefinidamente aí, me deixar numa posição desconfortável, né? Eu posso travar esse risco e dizer, olha, no máximo a corretora para essa operação que eu estou fazendo vai me chamar R$2 de margem. Já sei ali que o meu risco máximo nessa operação vai ser esse. Com put, o raciocínio é bem semelhante, né? Só que na put, no caso, a gente tem uma situação que, por exemplo, a gente estaria aqui, vamos dizer que isso fosse uma put. Eu estou vendido na put do 22,25. O que vai acontecer? Se o papel cair, o que vai acontecer? Eu vou ter que, o quê? Eu vou ter que comprar o papel por 22,25, não é mesmo? Eu vendi essa put e quem vendeu essa put, no caso, tem direito de vender o papel a 22,25. Eu, como vendedor da put, né, quem comprou vai ter esse direito e eu, como vendedor, vou ter a obrigação de comprar o papel por 22,25. Vamos supor que isso está acontecendo agora, né? O papel está abaixo de 22,25, por exemplo, está 20,25, né? O que aconteceria? Quem tem direito de vender por 22,25, para ele está interessante a situação. Mas agora eu tenho a obrigação de quê? Comprar por 22,25. Eu vou aqui agora a situação ao contrário, né? Eu vou pagar 22,25, tá? Eu vou ter que comprar esse papel dele. Mas se eu quiser vender esse papel agora no mercado, ele está 20,25, né? Então, para garantir esse negócio, eu vou precisar também dos R$2, tá bom? Porque aí, no caso, o que vai acontecer? Isso quer dizer o quê? Que eu vou vender, no caso, esse papel a 20,25 e vou comprá-lo a 22,25, tá? Então, esse prejuízo aí é o que ele vai me exigir de garantia. De forma simples, é isso que a gente faz quando a gente tem uma estrutura que tem garantia. O que eu vou acrescentar agora para vocês é como a gente relaciona esse cálculo com a volatilidade. Porque o que acontece? A bolsa, na verdade, ela não considera o preço atual para definir essa garantia, né, que está sendo chamada. Não é apenas o preço atual, ela considera o atual, mas não dessa forma como eu estava falando para vocês, simplificada, que seria, por exemplo, eu estava ali na call, né? A call, por exemplo, que eu vendi era 22,25 e eu tenho, ali o papel está em 24,25. A bolsa não vai chamar só esses R$2, ela não vai olhar só para o papel atual em relação à call que você vendeu. Ela vai olhar
uma expectativa de onde esse papel vai parar, né? Por quê? Porque essa expectativa aí de onde o papel pode ir, para onde ele pode se movimentar, ela pode justamente ocorrer um cenário, digamos que seja um cenário atípico no mercado, né, que o papel explode para um determinado lado, e aí aquele cenário que o papel explode, o investidor que fez aquela venda pode não estar preparado para honrar, né? Então, ela sempre vai avaliar um pior cenário, né? Um cenário extremo, né? E é exatamente isso que a gente vai ver como é que a Bolsa considera, tá bom? Olha só, gente, eu vou mostrar para vocês o que é a base desse cálculo. Vou abrir aqui, tá? O InvestMax, que é o site onde eu gosto de pegar as volatilidades. Tá? Então a gente vai ver aqui volatilidade histórica, InvestMax, né? E aí eu vou olhar aqui Petrobras, para a gente ver quanto está a volatilidade histórica. E para vocês terem uma ideia de como funciona realmente essa margem. Tá? Olha só, Petrobras, tá? Vamos ver só qual é a coluna aqui do anual. Tá? Tá aqui, Petrobras. Um ano, a gente vai considerar essa de um ano. E vamos olhar aqui para a Petrobras. Então, olha, ele está dizendo que a volatilidade esperada, a histórica, né, de um ano foi 67% em 22. Lembrando que essa volatilidade ela pode ser para cima ou para baixo. Tá? Então, o que vai ser a base desse cálculo de volatilidade? Então, vamos supor que eu fiz aquela venda daquela call hoje, né? Só vendi a call, não travei nada. O que vai acontecer aqui? Ó? O preço de fechamento hoje foi R$ 22,34. Tá? Então, se a gente olhar para a volatilidade de um ano, até onde, né, vamos supor que acontecesse um desastre aí, ou, né, ou algo muito bom que fizesse a Petrobras em alguns dias se movimentar esses 67%. Para onde ela iria? Vamos calcular aqui. Vou abrir a calculadora, tá? Só para a gente visualizar. Depois eu vou mostrar uma planilha que eu desenvolvi para isso. Mas eu quero que vocês entendam essa noção, primeiramente, para depois a gente pensar na planilha propriamente. Então, 67,22%. Então, olha só, gente. Vou fazer aqui 67,22 vezes o preço atual. Então, ela se deslocando nesse nível, né, dessa volatilidade para cima, quanto iria? 22,34, R$ 37,00, tá? Você vai dizer assim, mas não vai explodir assim, né, de uma hora para outra. É verdade, não vai. Mas a bolsa ela considera um cenário extremo, atípico, que vai acontecer aí durante alguns dias seguidos, uma movimentação muito atípica do papel. Por isso que ela pega um valor muito elevado dessa volatilidade. Então, olha só, a gente teria aqui um extremo de R$ 37,35. E agora a gente vai pensar, tá, no contrário. Deixa eu ver aqui. 67. Vamos ver aqui, né? Vamos ver, 66. 67,22. Vamos olhar aqui. Tá? Então, olha só. Aqui ficou o sinal negativo, mas seria uma movimentação entre 7,32 e R$ 37,00. Veja que é uma margem aí bem ampla, né, de movimentação, que é justamente o seguinte: quanto mais volatilidade tiver um papel que você queira trabalhar, mais margem você tende a ter, né, chamada ali naquela estrutura. Ok, então eu vi aqui que a bolsa de repente vai considerar esses extremos de movimentação. E qual a implicação disso? A implicação disso, gente, é o seguinte:
Lembra que eu falei lá naquele cenário? Vamos supor que você vendeu uma call no 22 e 25, né? O papel agora... Não, só para fechar esse exemplo, vamos dizer que foi no 20 e 25, né? O papel está 22 e 34. Então, a bolsa ela não vai chamar R$2, né? Ela vai olhar aqui, ó, para cá. Então, qual é, por exemplo, aquela opção que você vendeu em 20 e 25, quanto que ela vai estar valendo se a Petrobras chegar em 37 e 35? Né? Ela vai estar valendo R$17, tá? Então, se isso fosse uma posição aí com 100, certo? Só para vocês terem uma ideia. Com 100, que é o mínimo, né, de contratos, a gente está falando que a Bolsa iria te pedir aí de cara algo em torno de R$1.700. Esse cálculo ele não é exato, tá? Porque a Bolsa não disponibiliza esse cálculo exato para a gente. Esse cálculo é um cálculo aproximado que, no caso, ao longo das operações, eu fui identificando, né, e simulando para perceber, né? E aí, o que acontece? Esse valor aqui, ela vai te pedir. Por exemplo, você entrou lá numa operação, ela vai calcular isso, né? Aumentou a volatilidade, provavelmente ela vai te chamar mais margem. Diminuiu, ela tende a te chamar menos margem, porque ela está olhando o quê? Uma amplitude menor. Pensa o seguinte, né? Pensa o seguinte, vamos dizer, aqui está o preço, vamos colocar aqui, né? Não estou rezando, mas pensa que aqui no meio está o preço, né? Preço atual. Né? Se a volatilidade é grande, ela está olhando, a bolsa está enxergando um espaço aqui mais amplo, né? Diminuiu a volatilidade, isso aqui está se aproximando, tá? Então, quando se aproxima, quando reduz esse intervalo, a gente está vendo que a tendência é chamar menos margem, tá? Então, são pontos de atenção que vocês precisam ter em relação às estruturas que usam margem, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, esse valor aqui vai ser exatamente 1.700? Não, mas você precisa ter uma base ali para entender como o cálculo é feito, para que você já espere até, de repente, um valor pior. Pode ser que a bolsa chame menos do que isso, mas você já se preparando com esse valor, você já sabe que, opa, subiu, né, está nesse patamar, é esperado que ela vai me chamar mais margem, ou é esperado que, né, subiu, mas a volatilidade caiu, é esperado que a margem chamada seja menor. Então, isso vai te dar uma ideia, tá? E, claro, dentro do que eu falei também, é possível você trabalhar com a trava, né? Não vou deixar aleatoriamente, porque isso aqui, ó, beleza, hoje, o primeiro dia, me chamou 1.700. Continua subindo, a volatilidade histórica aumentou, o que acontece? Vai me chamar, não vai me chamar amanhã 1.700, vai me chamar mais do que isso, provavelmente. Então, você fica com algo ali em aberto, que pode ser extremamente perigoso. Eu já vi vários clientes até quebrarem por causa do uso indevido, ou uso inadequado, né? Ou não atentarem corretamente para a margem. E tem alguma forma de eu saber a margem exata que a bolsa me chama? Sim. Aí você tem a central, né, a eletrônica ali do investidor, comunidade eletrônica do investidor, o SEI, né, que ele vai te chamar exatamente, ele vai te mostrar exatamente a chamada que está sendo feita, só que ele vai te dar apenas o valor bruto dessa chamada, ele não vai te mostrar detalhe, ainda mais se você tem uma posição complexa, aí é mais importante ainda você ver no detalhe, né? Mas ele não vai te mostrar, por exemplo, essa opção aqui está chamando X, essa aqui está chamando Y. Não, ele só vai te dar lá, olha, está chamando no total R$1.000 de margem. Você não vai ter esse detalhamento de saber que é porque ele está considerando que essa call aqui vale 17. Não tem, né? Onde você vai saber isso? Na corretora, na XP, por exemplo, e em outras corretoras você pode solicitar o relatório chamado RTC. O que é esse relatório? Esse relatório, eu posso até mostrar em uma outra aula para vocês, ele discrimina exatamente quanto está chamando por cada opção que você tem vendida e quanto as opções compradas que você tem estão oferecendo de margem, bem como as suas garantias, tesouro direto que você tenha na corretora,
né, outras ações, ele mostra exatamente isso, tá? Então, ele é o mais detalhado, ele é o mais fiel. É bom você simular antes, ou pedindo para a própria corretora, ou tendo uma planilha, como eu tinha aqui e uso no caso, eu tenho e uso no caso, é interessante porque pelo menos você já tem uma noção, tá bom? Então, dito isso aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente a minha planilha, tá? Que ela se baseia exatamente nisso. E a gente vai observar aqui algumas coisas, tá? Vou pegar uma estratégia bem simples. Olha só como é que essa planilha funciona, tá? Bom, eu não vou entrar aqui em todos os detalhes dela, mas ela permite, por exemplo, que você informe aqui as garantias que você tem. Essa planilha você geralmente usa para operar um papel específico, né? Para operações que você tenha a respeito de um determinado papel. Então, aqui no caso, por exemplo, ela está focada na Petrobras, né? Só mudar algumas formas você poderia adaptar, tá? Mas o que acontece aqui? O primeiro ponto é volatilidade, tá? Aqui eu estou usando o DDE, que é uma integração da planilha com algum programa da corretora para pegar as cotações. Isso não é tão necessário, né? Só para te dar uma visão assim na hora, né, dos preços, enfim, de como está a situação, mas não é tão necessário. Eu utilizo aqui ainda o XP Pro, que ele ainda tem o DDE funcionando, tá? E aí ele pega, no caso, os valores e, no caso, a planilha interage com o XP Pro e pega os valores das cotações. Mas o que é importante aqui? Olha só, a volatilidade. Tá? A gente viu aqui a volatilidade de 67,62, alguma coisa assim, né? Então, olha, essa é a volatilidade. Tá? Aqui, olha, ele já calculou com essa volatilidade. Aqui, no caso, o fechamento está atualizado, né? Lá estava outro fechamento. Acho que o fechamento, não sei nem se foi o de hoje. Então, olha, ele já calculou aqui esses extremos com base nessa volatilidade, tá? E aí, o que ele vai mostrar para mim agora? Primeiro, eu coloquei aqui uma estrutura bem simples, que é uma trava de baixa, né? Aqui 22,75 vendido e 23,75 comprado, né? 1.000 contratos, tá? Então, o que ele vai mostrar para mim? Ele vai mostrar qual é a margem que é necessária, tá? E vai mostrar como é que essa margem vai evoluindo conforme a Petrobras, né, conforme o papel for oscilando. Então, olha só para a gente ver aqui, tá? Olha só. Então, eu coloquei aqui, né? Isso aqui ele já calcula automático. Eu só precisei preencher a volatilidade, tá? Bom, e aí a gente vai olhar aqui, vai pedir para ele inicializar. Demora aqui um pouquinho. Tá? Já inicializou. E aí eu vou pedir para simular. Vamos ver aqui. Deixar de simular. Já fez, né? Então, olha só o que ele fez. Pior cenário simulado, 1.000. Né? Isso quer dizer o quê? Que essa estrutura, no máximo, ela vai te pedir de margem R$ 1.000. Tá? Ok. Vai me pedir R$ 1.000. E como é que é? Olha só como é que vai acontecendo esse pedido. Veja só, lembra que nesse caso o strike é 22,75, né? Então olha só o que vai acontecendo. À medida que vai passando de 22,75, ele vai chamando mais margem, tá? Até que ele chega aqui no 24,04 e trava, ó, travou em R$ 1.000. Ele não vai mais chamar margem além disso. Então esse é você já poderia se prevenir, né? Olha, eu já sei que nessa estrutura aqui eu preciso deixar depositado como margem de garantia na corretora pelo menos R$ 1.000. Ah, e como é esse depositado? Você pode ter o dinheiro em conta, né? Você pode ter o dinheiro num CDB de alguns bancos, você tem que checar se a bolsa está aceitando o CDB daquele determinado banco que você tem investido na corretora que você está operando. Você pode alocar em tesouro direto, né? Você só não pode alocar, você pode alocar ações,
né? Só que ações tem um complicador que, como ela pode oscilar para cima e para baixo, isso pode te comprometer na estrutura. Basicamente esses três. Você não pode alocar fundo imobiliário, não pode alocar fundos de investimento, né? Entre outros investimentos, tá bom? COI, né? Outros investimentos você não pode alocar. Basicamente são CDBs, né? LCI, LCA, são produtos bancários, tá? De modo geral, ali entre LCI, LCA, CDB, e esses produtos bancários têm que ser de determinados bancos que a Bolsa aceite, ou Tesouro Direto ou ações. Basicamente é isso que a Bolsa aceita como garantia. A vantagem de você ter, por exemplo, algum título, algum produto bancário, é porque você pode colocar algo ali com uma rentabilidade melhor, né? E aí você pode ali, ao mesmo tempo, deixar aquele dinheiro rendendo e fazer operações usando aquele dinheiro como lastro, né? De certa forma, vai ser melhor do que manter o dinheiro na conta porque ele não está rendendo, né? Ele vai estar parado, você vai ter mais facilidade porque o dinheiro está na conta, mas ele vai estar sem rendimento, né? O teu único rendimento naquela operação vai ser da própria operação. Enquanto se você fizer uma aplicação, né, em algo, um CDB ou qualquer outro desse tipo que eu falei para vocês, você vai estar com o dinheiro também rendendo enquanto opera aquela estrutura. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, gente. Aqui eu não coloquei nada, né? Eu quero ver só mesmo o comportamento da estrutura. Aqui ele mostra graficamente, eu vou só diminuir o zoom aqui para a gente enxergar melhor. Né? Essa combinação de cores não está muito legal, mas aqui a gente vê ó, que é menos 1000, né? E aí vê exatamente aquilo que a gente estava comentando, né? Que vem aqui, no caso, vem aqui zerado, né? Para cá, abaixo desse valor não está pedindo nada de margem, mas se o papel for subindo, ele vai incrementando a chamada de margem até travar em R$ 1.000. Né? Por que tem aqui esse em azul? Porque essa planilha ela permite que eu faça, digamos assim, algumas simulações. Aqui eu coloquei, por exemplo, simulação sim. Se tivesse como não, né? Vamos lá. Eu aqui praticamente não iria ter diferença, né? Vamos ver aqui, inicializar. Vamos simular. A diferença aqui no caso é que, como eu coloquei não aqui, que não era uma simulação, eu estou dizendo para ele que eu já tenho essa posição. Por que é útil isso? Olha só, no gráfico, tá? O que ele está fazendo? Olha só, no gráfico ele pode me mostrar, se eu fizer uma alteração nessa posição, tá? Ele pode me mostrar, por exemplo, olha, eu acrescentei essa ponta aqui, né? Eu acrescentei essa call, essa put, e melhorou a situação, pode melhorar, né? Então eu posso colocar esse acréscimo como uma simulação para eu ver se aquela alteração que eu estou fazendo na estrutura vai melhorar ou não a chamada de margem, né? Ou mesmo se vai piorar, tá? Mas a gente não vai entrar no mérito disso aqui, no detalhe, tá? O importante é, como eu falei, o cálculo, como é feito, né? Que a gente ilustrou isso aqui para vocês, e como vocês podem chegar a um valor aproximado que pode levar vocês a se precaver de uma chamada excessiva que pode até levar vocês a perderem o valor, né? Ou mesmo entrar numa situação ali que você vai ter um prejuízo maior do que o esperado. Por exemplo, eu vou colocar aqui, tá? Vou voltar aqui para a simulação e vou colocar o seguinte. Eu vou colocar aqui um cenário onde eu tivesse zero aqui desse 23,75. Quer dizer, aquele cenário que eu não tenho, né? Eu estou aí em aberto para, conforme o papel for subindo, a bolsa vai chamando mais margem, né? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Só para a gente ter uma ideia, com base nessa volatilidade. A gente viu aqui que a gente estava travado numa margem máxima de R$ 1.000. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só a mudança, né?
Olha só, grande diferença aqui. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que ele olhou lá para o 39, né? Que é esse extremo ali de movimentação para cima, e viu quanto teria, né? Quanto essa put estaria valendo nesse cenário. Ó. A gente vai ver exatamente aqui. Ó. Nesse cenário aqui, de 39, não é o que ele está mostrando aqui, né? Mas aqui no caso do 39, ele teria aqui algo em torno de 17, alguma coisa assim. Aliás, não, né? Que aqui no caso deu 14,791, é esse cenário mesmo, né? Então 39 para... teria ali uns 16, alguma coisa assim. Deve ter tido algum fator aqui de abatimento para chegar a essa cotação inferior, né? A esse valor inferior, tá? Mas olha só, o prêmio é esse aqui. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha só, vamos olhar o gráfico para ver melhor, né? Olha só o que acontece com esse gráfico. Acontece que ele estava olhando aqui, né? A gente sabe que, como está em aberto, isso aqui vai até crescer mais, né? Mas olha só o que aconteceu com essa estrutura. Ela foi, né? Tipo, se a Petrobras estiver para cá, não tem problema, não vai estar chamando margem, não tem porquê. Né? Mas se ela começa a ir para cá, né, acima lá do 22,50 ou algo do gênero, olha só, conforme vai subindo, mais margem vai chamando. Então, se a bolsa está olhando como cenário pior em 39, né, olha só quanto que ela vai me chamar de margem se eu estiver fazendo uma venda descoberta aqui, né, destravada, né, de uma call. Eu simplesmente chegar lá e vender uma call e não travar em lugar nenhum. Né? A bolsa vai olhar lá em cima e vai chamar provavelmente uma quantia elevada de margem. Tá? E se eu vender pozinho? Né? Simplesmente vender pozinho, né? Pode ser? Provavelmente vai chamar menos margem, né? Porque vamos dizer, se tu já está vendendo pozinho, vamos dizer que a bolsa, a Petrobras está 22, está vendendo aqui um pozinho de 28. Vamos dizer que valesse a pena. É claro que a distância aqui do 28 para o 39 é menor, né? Do que essa distância do 22 para o 39. Vai chamar menos margem, mas ainda assim pode ser que para a margem que você está alocando ali para aquela operação, aquele retorno se torne muito pequeno, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado também com esse uso da margem, porque pode ser um uso ineficiente do recurso. Se a gente está vendendo ali descoberto, né, destravado, né, vamos dizer assim, a gente pode estar correndo um risco enorme para ter um retorno que até pode ser, no valor absoluto, ele pode ser bom, né, por você estar vendendo, de repente, ali está ganhando, por exemplo, está vendendo um pozinho de 20 centavos, vendeu 1.000, ganhou R$200. Né, mas, de repente, para ganhar esses R$200, você está arriscando ali R$14.000. Né? Então, vale a pena, né, você não está arriscando um dinheiro muito grande para ter um retorno pequeno, né? Porque você ali está arriscando 14 mil para ganhar 200, né? Muitas vezes a gente não tem isso consciente ali quando a gente faz esse tipo de estratégia, né? Então é importante você olhar isso, esse risco, e ao mesmo tempo ter essa noção. Olha, eu topo arriscar isso, porque eu acho que não vai chegar lá mesmo, eu vou ganhar esses R$200. Se eu for travar, eu vou ganhar muito menos. É uma análise que você pode fazer, né? Mas, se você está ali travado, né, operando ali numa situação dessa que vai exigir margem mais travado, você tende a arriscar um valor menor. Claro, em consequência, você também tende a ter um retorno menor, tá? Então, aqui, basicamente, é assim que funciona, tá? A gente se baseia, né, para ter uma noção, no preço atual, mais ou menos uma determinada volatilidade extrema, tá? E aí, essa volatilidade extrema, ela tem um valor ali, gera um preço de referência para olhar para a tua estrutura, e aí a bolsa vai olhar para esse valor extremo e vai ver a tua estrutura ali, ela está travada ou não está, né? Porque o que vai acontecer na prática? Por que o travado influencia, né? Porque o travado aqui, a gente falou isso intuitivamente,
O travado, vamos lá, vamos dizer que eu estou, né, me comprometendo aqui a comprar esse papel a vender esse papel por R$ 22,75, né? Se eu deixo totalmente em aberto, se o papel for para 25, eu vou ter que comprar por 25. Mas se eu compro essa call aqui, eu estou garantindo que eu vou poder comprar, se o papel disparar, eu vou comprar pelos 23. Então eu travei o meu prejuízo e travei essa necessidade de margem. É por isso, né? E aí ela vai influenciar porque quando ele for olhar para aquele extremo, por exemplo, aquele 39, eu estou vendido aqui, por exemplo, eu tenho 39 menos esse aqui, né? Eu estou vendido nele, então ele vai estar me chamando isso de margem em relação a esse, mas ele vai estar me gerando positivo, né? Para abater essa necessidade de margem, um valor proporcional a essa outra call que eu estou comprado aqui, tá bom? Então, a ideia é essa. Ela vai ocorrer principalmente em estruturas em que você tem, por exemplo, uma situação em que você, por exemplo, está se comprometendo a comprar o papel num preço, mas está colocando ali a sua possibilidade de compra, né? Comprando uma call para comprar num valor que é mais caro, então você está deixando ali um gapzinho de prejuízo, que vai ser essa margem de garantia, né? Nas estratégias em que você, no caso, você compra uma call, né, que te dá a possibilidade de comprar o papel num preço abaixo do que é a tua obrigação de vender o papel, aqui no caso, aí você não precisa de chamada de margem, né? Porque aí você já tem uma call que te permite comprar mais barato. Geralmente, as estratégias em que você recebe dinheiro ao montar são as estratégias que chamam margem, tá? Existe também chamada de margem nas estratégias chamadas ZCC, que são aquelas que você, né, faz, digamos assim, de graça, né? Porque você não está nem recebendo nem pagando para montar a estratégia, mas você está correndo o risco possível de chamada de margem. Geralmente não vai ocorrer chamada de margem nas estratégias que vocês pagam para montar, que foram as estratégias todas que vocês viram até agora no curso, né? Trava de linha, borboleta, compra de call a seco, trava de alta, trava de baixa. Essas estratégias que a gente viu até agora aqui, elas são estratégias em que você paga para montar, então você está correndo apenas o risco daquele valor que você colocou na operação, tá bom? Essas outras estratégias que eu vou começar a abordar agora são estratégias, sim, que você pode ter um risco, ou porque você deixou destravado, ou porque você travou em uma determinada situação que ele pode te exigir uma garantia, mas que essa garantia em si ela é uma garantia controlada, né? Que você está consciente de que está arriscando aquele valor para fazer a operação, tá bom? Era isso por hoje. Infelizmente a gente não pôde fazer ao vivo, mas, né, no canal a gente vai complementando aí as dúvidas ao longo do tempo. Um abraço a todos e excelente noite.